Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um story que eu publiquei agora há pouco, que foi referente ao uso do exercício isométrico e a sua contraindicação. Então, por muito tempo, o uso de exercícios isométricos foi contraindicado, principalmente para grupos como hipertensos e cardiopatas, por ter uma associação de exercício isométrico e a elevação da pressão arterial. Hoje, os estudos científicos eles já levam para uma direção diferente. Inclusive, tem estudos que fazem o uso de exercício isométrico e observam uma redução da pressão arterial. Então, já existe, umas recomendações diferentes. Agora, a reflexão que eu fiz naquele story foi que por muitas vezes eu observava profissionais dizendo que o exercício isométrico era contraindicado, inclusive eu já vi isso de pessoas bem famosas, dizendo que o exercício isométrico era contraindicado, mas na prática você via outra situação. E o porquê que eu vou dizer isso? Imagina um idoso frágil. Então, o idoso frágil ele tem um nível de força muscular muito baixo. E às vezes você vai fazer uma mudança, por exemplo, de posição corporal. Às vezes você vai fazer uma mudança de decúbito, por exemplo, vai trocar da posição de deitado para sentado, por exemplo, e às vezes você vai trocar de uma posição de sentado para em pé. Ou seja, você vai fazer a transferência do idoso que está sentado para colocar ele em pé. Você já observou que o idoso frágil, por muitas vezes, quando ele vai fazer essa troca do sentado para o em pé, ele faz algumas pausas, ele trava ao ficar em pé, quando você está nesse objetivo de melhorar essa troca dele, e você observa que por muitas vezes ele faz essas pausas ao longo dessa troca, dessa mudança de posição, e você tem que dar um auxílio para ele conseguir continuar. Todas as vezes que a gente tem essa pausa, isso se caracteriza pelo exercício isométrico. Então, naquele momento que ele travou, significa que as forças estão equivalentes. E isso é uma isometria. Então, quando eu observava isso, eu falava, cara, eles contraindicam o exercício isométrico, mas toda vez que existe essa pausa, é uma isometria, porque as forças estão equivalentes e o corpo ele fica parado. E aí, se você dá um auxílio para o idoso continuar, por exemplo, você está aumentando essa ajuda de fora, essa ajuda externa, para que o idoso ele consiga terminar o movimento, por exemplo. Então, o que eu disse no story foi isso. Foi que muitas vezes as pessoas contraindicavam o exercício isométrico, mas na prática estavam realizando, pelo menos em algumas partes, a isometria. Sempre que existia uma pausa, é isometria. Seja uma pausa intencional ou uma pausa porque a pessoa não consegue mais vencer aquela resistência. Entende isso? Então, primeiro, busque lá na literatura, porque já existem vários estudos reconsiderando essa aplicação do exercício isométrico. Então tem estudos que já mostram uma outra possibilidade de aplicação. E fica também essa reflexão, porque a gente precisa ser um pouco mais crítico, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais lógica e tentar entender as situações. Aí eu já vi isso várias vezes, então assim, todas as vezes que existir uma pausa, seja voluntária ou não, é isometria, porque as forças estão se equivalendo.